Querido, eu quero falar um pouco hoje sobre a missão da igreja. Então, estarei comentando um pouco hoje sobre esse assunto aqui. Então, a missão da igreja. Vamos lá. A missão primordial da igreja é cumprir a grande comissão entregue pelo Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição vitoriosa. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 20, Atos 1, versículo 8. A missão principal da igreja na terra é a evangelização. De todos os povos, tribos, línguas e nações, estas são as três passagens bíblicas básicas que descreve a grande comissão ordenada por Jesus. Muito bem, aqui está a palavra de Deus está falando para nós quando se trata da missão da igreja. Então, a missão da igreja é uma ordem imperativa de Jesus. Jesus deu uma ordem imperativa para nós pregar o evangelho. Então, o evangelho, ele é uma ordem dada por Cristo. Jesus, ele ordenou para nós, então, pregar o evangelho. Então, o evangelho, a igreja precisa anunciar a palavra. A palavra de Jesus, ela é uma palavra que ela é determinada pelo próprio Cristo para pregar. Então, nós vemos aqui que a Bíblia está falando, Jesus, ele ordena que pregasse o evangelho para toda criatura, ou seja, povos, tribos, línguas e nações, todos. É sem exceção, aqui não há exceção para Jesus. Jesus não faz acepção de pessoa. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. Então, é a razão que Jesus mandou pregar para todos. Pode ser branco, pode ser preto, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser feio, pode ser bonito, pode ser sábio, pode ser ignorante. Então não tem acepção. O que importa para o Senhor é que a palavra seja pregada. É isso que interessa para Deus. Não interessa para quem está pregando. Interessa que a ordem ela é dada e como sendo igreja tem que pregar o evangelho. É isso que importa. Então o evangelho é para ser pregado como Jesus ordenou, para toda criatura. Então nós vemos aqui, a Bíblia está falando que Jesus, após a sua ressurreição, ele mandou que continuasse a pregar o evangelho. Porque o que Jesus fez aqui na terra, quando Jesus passou pelo processo humano, aquele que eu já falei em outro vídeo, Jesus necessitou passar pelo processo humano para que o homem tivesse as condições, a oportunidade de ser alcançado por Jesus. Então, Jesus é Deus, mas ele se fez homem, e por esse motivo é que nós temos o direito de se salvar. Isto é, se nós receber Jesus, como a Bíblia diz, aceitando-o como Salvador e passando a servir. É a razão que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Por esse motivo, nós temos uma ordem dada por Jesus, chamada de ordem imperativa de Cristo, para a igreja, que é o que nós estamos comentando aqui sobre a missão da igreja. A missão da igreja é apresentar Jesus ao mundo. O mundo inteiro precisa saber que Jesus, ele é o Salvador. Então não existe nenhuma outra pessoa que pode salvar o homem. Então, por isso é que Jesus precisou entrar no sentido que eu estou contando, falando sobre a condição física. Jesus passou pelo processo físico para que ele pudesse passar por tudo aquilo que ele passou, para suportar aquilo que ninguém suportaria. Tinha que ser Deus para suportar. Então, Jesus era Deus e ele era homem. No sentido de eterno, no sentido de Deus, Jesus ele sempre foi Deus, nunca mudou. Mas só que é aquilo que eu estou tentando explicar. Ele passou pelo processo humano para ter o cumprimento em que havia Deus dado uma promessa que alguém salvaria o homem. Então, por isso Jesus ele entrou pelo processo humano. E depois da sua ressurreição, ele, como ele tinha feito pregado, feito muitas coisas aqui na terra para os homens, curado, libertado, transformado, salvado. Então Jesus ele determinou que continuasse a pregar. E essa pregação que Jesus, depois da sua ressurreição, ele passou esse ministério para os apóstolos. E os apóstolos é que então começou a crescer e se tornou uma igreja. Então nós como igreja temos a ordem imperativa de Jesus para pregar o evangelho. Então o evangelho ele tem que ser pregado
como a Bíblia manda. Ainda que hoje nós estamos sofrendo muitas coisas, porque muitas pessoas dizem que sim, mas não são. Então, nós sofremos por causa disso. Mas existe os remanescentes, como a Bíblia diz. O que é o remanescente? Remanescente é o que sobrou, o que restou. Então, o que restou, o que sobrou, que são aqueles que dão o seu rosto à tapa pela palavra, pelo nome de Jesus. Então, isso é o restante que sobrou, que se chama remanescente, que estão no coração do remanescente essa palavra para pregar para toda criatura. Pois bem, então aqui nós iremos ver o que Jesus ele tem determinado. Por que a igreja tem que pregar? Vamos ver três colocações dadas aqui pela palavra de Deus. Por que a igreja tem que pregar e para que ela prega? Então ela prega para todos e porque tem que pregar que o evangelho de Jesus tem que alcançar a todos. Depois nós vemos aqui Jesus confirmando assim, ele está falando aqui, dizendo assim, ó, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então está em Marcos capítulo 16, versículo 15. Essa aqui é aquela que eu disse, chamada ordem imperativa de Jesus para a igreja. Então a igreja recebeu uma ordem imperativa de Jesus para pregar o evangelho para todos. Segundo, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, segundo ponto, Jesus mandou que depois que pregamos, que as pessoas se converteram, então Jesus mandou ensinar e batizar aqueles que creram pela pregação do Evangelho. Então ele mandou pregar, depois ele mandou ensinar e batizar. Então isso é o que a igreja precisa apresentar para o mundo. O mundo precisa disso, claro. Em terceiro, aí nós vemos Jesus falando novamente aqui. Ele diz assim, ó, mas receberei a virtude do Espírito Santo e há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra. Atos 1, verso 8. Aqui está então a ordem imperativa de Cristo para a igreja pregar o Evangelho. Então, quando nós pregamos o Evangelho e que as pessoas vêm para o Evangelho de verdade, então, por isso Jesus deu essas colocação para nós. Ele mandou pregar a toda criatura, depois ele mandou ensinar e batizar, e depois ele mandou que fosse todos cheios do Espírito, para que pudéssemos darmos bom testemunho. Ou seja, temos o caráter pessoal de Jesus em nós como crente. É isso que a Bíblia está falando aqui. E que é o que Jesus quer que a igreja tenha. Essa é uma qualidade que a igreja precisa ter. Ser cheia do Espírito Santo. O bom testemunho que a Bíblia está falando aqui. Serei testemunha de Jesus. É um bom caráter pessoal como cristão. Ok? Como cristão, nós precisamos ter um caráter pessoal. Ou seja, nós somos embaixadores de Cristo. Pregar o Evangelho, ensinar e batizar, e ser cheio do Espírito Santo para dar-lhe bom testemunho. Então, para que a igreja ela cresça. Isso é o que Jesus ele mostra aqui como nós sendo igreja. E é a ordem imperativa de Cristo para a igreja é pregar, é ensinar, é batizar e é ser cheio do Espírito Santo para que as demais pessoas vejam como aconteceu na igreja dos primórdios. É isso que Jesus está falando para nós. E fica aí então a palavra de hoje ao coração de todos vocês que vão ouvir e ver esse vídeo, ok? E se você puder escrever, dar o seu like, compartilhar. E fica aí o meu abraço até o próximo vídeo.